Homeopatia, Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann. Introdução, parte 4. Todo médico que pratica tratamentos assim, tão gerais, embora se intitule homeopata, na realidade age como um alopata, generalizador, pois nenhum tipo de tratamento homeopático é concebível sem individualização mais absoluta. Então, quando a pessoa vai fazer um tratamento e procura fazer de uma forma sem fazer as devidas observações, para que você faça a devida individualização do remédio, não é um tratamento homeopático. Fez um pacote de remédio, não é um tratamento homeopático. Podemos dizer até que é um tratamento feito com remédios naturais, escolhidos a partir de algumas condições, mas tratamento homeopático só o é aquele que procura passar para a pessoa um remédio, ou 2 ou 3 ou até mais remédios, de acordo, mas segundo Hahnemann, era um remédio só de cada vez. Então, o tratamento homeopático, um remédio que abarque os principais sintomas da pessoa. Se ele vai tomar durante uma semana, 2, um mês, tomou aquele remédio, deixou de ser o mais importante, troca-se o remédio. Mas um de cada vez. No vidro só pode ter um remédio para ser tratamento homeopático. Senão, você está fazendo tratamento energéticos com remédios energéticos. Você não pode dizer homeopático se o remédio não foi individualizado. Somente no tratamento das epidemias e dos miasmas, o tratamento inicial é mais ou menos o mesmo para todas as pessoas, conforme parágrafo 103 e 104, pois a base do adoecimento é muito semelhante nestas situações. Fora isso, o tratamento não será igual. Porque sífilis é sífilis em qualquer pessoa, gonorreia é gonorreia em qualquer pessoa, dengue é dengue em qualquer pessoa. Então, nesses casos, trata-se equivalentemente. Os demais casos devem ser avaliados e pesquisados, o remédio ou os remédios mais adequados ao caso em questão. Então, você vai fazer o tratamento, você fez a sua opção para tratar a pessoa dos miasmas. Você vai proceder de uma forma. Você fez para tratar uma epidemia, você vai proceder de outra forma. Você fez a opção por tratar por simílimo, você vai proceder de outra forma. E quantas vezes, por exemplo, acontecia de ocorrer em uma parte do organismo espasmos ou paralisia, enquanto que em uma outra parte ocorria uma inflamação aparente. Se um órgão está adoecido, apresentando algum ponto de drenagem, todo o organismo igualmente estará contaminado por este adoecimento, pois o sangue circula por todo o organismo e passa por todo ele, pelo coração e pelos rins. Portanto, precisamos ver a pessoa adoecida de forma holística, isto é, observar todas as características mentoemocionais envolvidas no aparecimento dos sinais físicos que denominamos doença. Para chegarmos à condição de falar você está doente, temos que observar um conjunto de sinais mais característicos. Vendo dessa forma, o homeopata pode classificar o miasma mais ativo e quais os latentes mais evidentes, bem como selecionar o remédio que vai iniciar o tratamento ou a técnica homeopática a ser aplicada, e dependendo da sua experiência, os possíveis caminhos que o adoecimento tomará após iniciado o tratamento. Cada um de nós vamos desenvolver uma técnica de acordo com a nossa experiência, de acordo com o nosso modo de encarar, de acordo com o nosso modo de pensar. E principalmente com a experiência que cada um tem. Mais importante de tudo isso, que a pessoa tem que melhorar a sua qualidade de vida. Não pode tomar um remédio, fazer uma mágica e tchau. Ou
Por outro lado, de onde deveriam provir os remédios para a ajuda segura de cada um desses supostos caracteres gerais. Mas aqueles que, seguramente, ajudariam, nenhum outro poderia ser. Com certeza, além dos específicos, isto é, o remédio homogêneo, em sua ação ao estímulo morbífago, cujo emprego, no entanto, a velha escola proibira e desaprovara como altamente prejudicial. Porque a observação havia ensinado que tais supostos remédios, empregados em grandes doses, havia mostrado perigoso diante de uma receptividade tão atualmente exacerbada para os estímulos homogêneos nas doenças. De menores doses e doses mínimas. Contudo, a velha escola desconhecia totalmente essa ideia. Esse remédio homogêneo era aquele remédio que botava a doença para fora. Mas como as doses eram tóxicas, por exemplo, você toma um remédio químico, você toma uma colher do remédio, um comprimido. Na homeopatia, você vai tomar, por exemplo, 10 gotas. Ah, mas tem remédio na homeopatia que a gente toma também gotas, tudo bem. Só que as 10 gotas da homeopatia, aquela substância está diluída e dinamizada. E diluída 7, 10, 30, 200, 1000 vezes. Por isso, o resultado era mais favorável, era mais positivo. E Hahnemann, genialmente, captou a ideia. Pegou no ar que se diluísse e dinamizasse, fazia efeito. Para diluir, ele chegou à conclusão de uma forma bem prática. Ele leu, captou a ideia que o remédio deveria ser diluído para o remédio curar. Por que a quina curava a malária? Então ele foi lá, pesquisou, pegou um chá de quina e tomou. Ficou com a febre. Ele diluiu pela metade. Aí passou o tempo. Por exemplo, ele estava tendo a febre a cada 15 minutos. Ele passou a ter a febre a cada meia hora. Ele pegou aquela metade e diluiu a metade. Ele passou a ter a febre a cada 1 hora, a cada 2 horas, e assim, cada vez que ele diluía, a febre passava até desaparecer. Aí ele chegou à conclusão. Lógico, os índios curam a malária com chá de quina, porque a quina causa malária. Então eu posso curar a malária com ela diluída e dinamizada. E aí, eureka, descobriu-se a fórmula mágica para recuperar a saúde. Você está lá com a asma, não consegue respirar, tem que ficar sentado para tentar respirar. Uma gota de um arsênico albo CH7, por exemplo, faz você voltar a respirar instantaneamente na mesma hora, com total alívio. O nariz está entupido, você não consegue respirar direito. Aí, uma dose de tuberculino, aí não pode ser CH7, tem que ser um CH maior, desentope o seu nariz instantaneamente. O fósforo também faz isso. Então nós temos que procurar, para cada condição que a pessoa está, um remédio. Aí você vai falar assim, peraí, mas se você está falando com a pessoa com asma, não conseguindo respirar, e dá arsênico, isso é um sintoma físico. Sim, mas é exclusivo do arsênico. Da mesma forma, nariz entupido, aí já não é tão exclusivo do fósforo, mas também é do tuberculino, que são remédios do tuberculinismo. Assim ficam impossibilitados e nem se sabia curar por via direta, a mais natural, através de supostos remédios específicos homogêneos. Visto que a maior parte da ação dos supostos remédios continuava sendo desconhecida, e mesmo que fosse conhecida, nunca seria possível acertar o meio de cura adequado diante dos aspectos generalizados. Olha a genialidade do Hahnemann. Ele viu que o remédio era certo. Os amados remédios homogêneos eram certos. Mas como empregar? E como que eu vou saber que esse remédio aqui é bom para José, Manuel e Maria, mas não é bom para Fátima, para Joana e para José e para João? Essa aleatoriedade
que as pessoas daquela época pecavam. E ele pegou, que era o sintoma mental e emocional que o remédio pudesse causar. E aí ele curava. Isso vale até hoje. Todo remédio homeopático é empregado, diluído, dinamizado e deve ser o mais semelhante possível ao adoecimento apresentado. Porque se você chegar e der um remédio em dose tóxica, ele vai exacerbar o adoecimento. À medida que você vai diluindo e dinamizando, ele vai reduzindo o adoecimento. Isso vale para qualquer substância, desde que ele tenha o poder de criar aquela doença que você quer tratar. Portanto, as substâncias que são consideradas tóxicas em doses químicas são as melhores substâncias diluídas e dinamizadas para tratar os sintomas fisiológico e emocional que elas são capazes de causar. Dessa forma, existe remédio homeopático perigoso. Não, dessa forma, inexiste remédio homeopático perigoso. O que existe é o mal indicado. Indicou certo? Felicidade, vai dar tudo certo. Indicou errado? Vai passar aperto. Quando o remédio tem similitude com o adoecimento, ele vai normalmente pôr para fora o que está debilitando o organismo. Com isso, o primeiro momento parece que a pessoa piorou a parte física do adoecimento e mesmo a parte mental-emocional. Mas ele apresenta alívio nas suas condições mais críticas. Ele começa a ter sensações mais saudáveis. A pessoa começa, então, a se melhorar. Mas apresenta melhoras no estado de ânimo e logo em seguida já se nota as melhoras mental-emocionais, com alívio dos sintomas penosos, mas depois que as energias deletérias são eliminadas, o efeito positivo do remédio é percebido claramente. Mais vitalidade, mais disposição, as crianças aprendem melhor. Isso é uma homeopatia bem empregada. Pois as melhoras tornam-se mais intensas, com a pessoa apresentando grandes melhoras gerais. No entanto, no estado de ânimo e na disposição fisiológico-emocional. Isto é, apresenta as melhoras subjetivas e objetivas. Conforme vai passando o tempo que a pessoa tomou o remédio homeopático, ela vai apresentando as devidas melhoras. Vai ficando mais disposta, vai ficando mais com raciocínio mais leve, vai aprendendo mais fácil, vai ficando menos ansiosa, menos tensa. O remédio de maior similitude com o adoecimento apresentado tem ação homogênea em todo o organismo psíquico e físico, provocando uma melhora geral. Aqui seria, o remédio homogêneo seria equivalente ao simílimo da homeopatia. Então, é o momento que você vai apresentar as melhoras mais amplas, mais completas, para o seu bem-estar, para a sua melhoria geral. Vale a pena ter o livro, vale a pena estudar, vale a pena aprender homeopatia. Que os grandes nomes da homeopatia possam nos inspirar, nos intuir, e que as bênçãos divinas possam estar sempre os envolvendo, para que eles possam ter cada vez mais força, cada vez mais acesso às mentes humanas para as intuir para o aprendizado da homeopatia. Homeopatia, Organodarsh de Corado de Samuel Hahnemann. Nós estamos agora na parte 5ª da introdução. Chamados homeopáticos. O tratamento só é homeopático se for observada a totalidade dos sintomas, isto é, se for indicado pela lei de similitude ou de similaridade. Portanto, se o remédio foi indicado fora da lei de similitude, fora da lei de similaridade, não é um tratamento homeopático. A lei de similitude e similaridade pode ser com os sintomas mental-emocionais que a pessoa apresenta,
ou com os miasmas mais ativos ou os latentes de maior hierarquia. Onde a experiência nos ensinou a conhecer a força curativa dos remédios, que agem homeopaticamente, cujo modo de ação era impossível de explicar. Contornou-se a dificuldade declarando-os específicos e colocando com esta palavra, que nada quer dizer, um ponto final a toda e qualquer reflexão. A maioria das pessoas, diante de qualquer fato que sai daquele padrão que ele quer, ou que entra numa área de adversidade, a pessoa simplesmente corta. Não quer pensar naquele caso, não quer raciocinar sobre aquele assunto, não quer compreender aquilo. É o natural das pessoas. Exceto a física, que quando entrou para a área da relatividade, ampliou-se o campo de pesquisa, de entendimento e racionalização e de pensar sobre cada efeito, cada causa e cada fenômeno. As outras ciências ou aceita-se de qualquer jeito ou não aceita de qualquer jeito. Não querem pensar sobre aquele assunto. É natural. Faz parte do processo evolutivo da Terra. Mas a homeopatia requer reflexão sobre todos os fenômenos, sobre todas as possibilidades que ela apresenta para nós. Mas já há muito tempo proibiram-se os meios estimulantes homogêneos, os específicos homeopáticos, como possuidores de influências extremamente nocivas. Então as pessoas chegaram à conclusão que determinados remédios eram importantes, porque eles provocavam uma reação muito intensa. Mas como eles eram homeopáticos, estavam em baixa diluição, ou nem eram diluídos, eram bem tóxicos, a reação da pessoa era muito forte, muito intensa. Ao invés das pessoas raciocinarem, vamos diminuir a dose, proibia-se. É difícil compreender a ação do remédio homeopático se a pessoa deixar de observar e de estudar com muita atenção a filosofia homeopática, além de trocar informação com outros colegas da área. Portanto, aquelas pessoas que não eram homeopáticas, não eram da área da homeopatia, não estudavam homeopatia, não iriam compreender, óbvio, o resultado do remédio mais homeopático que ele por acaso encontrava. Pois precisamos entender a homeopatia e interpretar seus resultados pelo prisma da sua própria filosofia, que, diga-se de passagem, é muito diferente de outras terapias. Então, para nós entendermos o efeito da homeopatia, temos que estudar a estrutura filosófica da homeopatia. É o organon que nós temos que estudar. Mas se... Não tem mais se não. Ou estuda o organon, ou estuda o organon. Para entender a homeopatia e como ela vai trazer para a gente. E outro sim, nós temos que pegar toda uma área de livros da área de saúde para que a gente possa estudar. Pois mais importante que o remédio agir na ferida ou no sistema respiratório inflamado ou em qualquer outra parte do organismo que seja debilitada, é necessário que ele haja na causa, ou seja, o que existe como sintoma subjetivo deste adoecimento com isto provoque uma melhora no estado mental-emocional da pessoa e, por conseguinte, provoca melhora no estado físico. Mas o remédio diluído e dinamizado, ele vai provocar a melhora no estado mental-emocional da pessoa com muita facilidade. Mas já o remédio bruto, em nível tóxico, em nível químico, ele vai simplesmente provocar reações físicas. Quanto mais simílimo ele for, mais reação física ele vai causar. Mais reação física ele vai provocar. A partir do momento que a gente dilui e dinamiza, os efeitos físicos ficam menos intensos e a correção dos padrões mentais e emocionais ficam mais práticos. Assim sendo, se a inflamação for suprimida, o estado mental-emocional piora ou aumenta a hierarquia do adoecimento. Mas se ela for eliminada pela similitude entre o sintoma do remédio e os do adoecimento, ou pela exoneração provocada pela similaridade entre eles, o estado mental-emocional melhora e, por conseguinte, o físico. Se suprimir, piora drasticamente o estado mental-emocional e a qualidade de vida da pessoa. Se botar para fora, se eliminar aquelas secreções,
ou que está fazendo mal, aquela energia deletéria, vai fazer com que a pessoa melhore a sua qualidade de vida. Muito embora o remédio oximínimo, ele tem o poder de mudar a mente sem provocar fortes exonerações. Ou às vezes nem provoca uma exoneração digna de nota. A gente só explica que existe a exoneração para que as pessoas entendam que existem casos que vai tirar a secreção. Opa, vamos aqui. Onde está aquele 4.1? Sintoma subjetivo. Chamamos de sintomas subjetivos os sintomas energéticos, mentais, emocionais, apresentados pela pessoa e ou os provocados pelo remédio homeopático. Então tem sintoma que é muito sutil, é em nível psíquico, e tem sintoma que é mais intenso, que é em nível físico. E é esse que está em nível físico que as pessoas querem se guiar por ele, mas não pode. Ele é apenas um fator referencial. A nossa singela homenagem aos grandes nomes da homeopatia, que eles possam nos inspirar, nos intuir, para desempenharmos o nosso trabalho. E a todos, logicamente, o nosso muito obrigado e obrigado pela sua companhia até aqui.